Oi, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é da nossa aula de sexta-feira, dia 5 de junho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que precisa ser mantido durante todo o ano. Na sala de aula a gente já começou uma conversa a respeito e hoje a gente precisa dar continuidade para essa conversa. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. No Dia Mundial do Meio Ambiente, muitas escolas trabalham sobre a importância que o meio ambiente tem nas nossas vidas, né? Sobre a importância da gente respeitar, da gente proteger o nosso meio ambiente. O que vem acontecendo não são coisas muito legais que o ser humano faz com o nosso ambiente, mas cada um fazendo a sua parte, pessoas que pensem diferente dessas que prejudicam o meio ambiente, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue salvar. E aí na sala a gente já conversou desse livro aqui, ó. Quem é que lembra? Quem é que tem? Esse aqui é o livro do Nuvem 9, primeiro livro do respeito. Sobre o que ele fala? Uma tartaruga no Japão, uma menininha que está atravessando a rua, encontra uma tartaruga, ela é quase atropelada e a menina chega para salvá-la. E elas começam uma amizade. A menina pergunta para onde a tartaruga está indo e a tartaruga diz que está indo para o encontro do respeito. Lá no encontro do respeito, são vários animais reivindicando, lutando e buscando os direitos para que a natureza, o meio ambiente seja preservado. Então eles começam a pedir respeito pelo meio ambiente, preservação pela natureza e começam a fazer cartazes para que outras pessoas comecem a refletir a respeito de tudo que acontece. Então vamos passar aqui para essa página. Quem quiser ler novamente pode ler, porque a história é interessante e agora mais do que nunca a gente precisa conversar sobre ela. Aqui nessa página, olha só os animais segurando plaquinhas dizendo que respeitem o planeta, para reduzirem, para reutilizarem, reciclarem e respeitarem uns aos outros. Todos estão pedindo respeito pelo meio ambiente, respeito pelo planeta. E começa da gente, fazendo a nossa parte. Sem jogar o lixinho no chão, né? Quando a gente precisa para um lugar pertinho de casa, dá para ir andando, dá para ir de bicicleta, não deixar o carro em casa porque ele não polui o ar. Todas essas pequenas atitudes que a gente tem, nós estamos colaborando para o nosso futuro. Então, hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a tia preparou uma atividade legal. Porque se aqui, nessa historinha, a gente viu que é necessário reutilizar, que tal a gente fazer isso hoje? Vamos dar mais uma olhadinha aqui no livro? Nessa página aqui, Olha só, as pessoas de todas as formas, todos os jeitos, diferentes culturas, protegendo o meio ambiente. A gente precisa ser irmão, a gente precisa se juntar para resolver uma única causa. Precisamos ser um só no momento de proteger o nosso planeta. É aqui que a gente vive, então vamos fazer a nossa parte. Lembrando que o assunto do meio ambiente sobre a preservação não é só para ser discutido no dia 5 de junho. A gente precisa levar para o resto da vida. Você ensina alguém, essa pessoa que você ensinou vai ensinar outra pessoa, vai ensinar outra pessoa. Daqui a pouco está todo mundo sabendo o que tem que fazer. Daqui a pouco vai estar todo mundo sabendo qual é a sua parte. E então, não adianta a gente fazer plaquinhas, levantar bandeiras e dizer que a gente precisa proteger o meio ambiente. Você está fazendo a sua parte? Quando você vê uma lixeira seletiva, iguais aquelas que tem na escola, iguais essa aqui, você respeita? Você joga o papel na lixeira azul? Você joga o restante dos lixos selecionados em cada uma das cores que a lixeira que está escrita na lixeira? Você faz? Se você faz, você respeita o planeta. Aqui nessa página, logo na primeira frase diz assim, nós mostramos respeito quando, olha só qual é o respeito número 1 que a gente demonstra. Colocamos o lixo no lugar certo. Porque depois que o lixo sai, que passa o caminhão pegando aqueles lixos, eles vão para um lugar onde o papel, todo o papel que puder ser reutilizado, vai ser reutilizado. Todo o plástico que puder ser reutilizado também vai ser reutilizado.
e assim eles montam outros produtos, outras coisas que voltam pra gente. Então, ao invés de a gente ficar extraindo recursos da natureza, desmatando para a gente produzir coisas, por que é que a gente não reutiliza aquilo que já foi usado? Na nossa tarefa de hoje, a gente vai fazer um foguete de sucata. Sucata são aqueles materiais que já foram utilizados, que poderiam ir para o lixo, mas não vão, porque eles podem ser reaproveitados para produzirem alguma coisa. E hoje a gente vai produzir um foguete. Na página 14 do livro de português, vai falar sobre o texto instrucional. Instrucional quer dizer que ele vai dar instruções. Por exemplo, pegue a tesoura, pegue o durex, pegue a tinta. Ele vai dar instruções e vai falar o passo a passo sobre o que devemos fazer para construir esse foguete. E então, no final, nós teremos um foguete mais ou menos assim, Livro diz que eu preciso de uma garrafa PET. Eu já tenho aqui. Diz também que eu preciso de 2 potinhos de iogurte ou um rolo interno de papel higiênico cortado ao meio. Eu tenho 2 aqui. Eu tenho papelão aqui e nele eu desenhei o formato da asa, que o livro também mostra. Eu tenho fita adesiva e tenho tintas coloridas. Olha, a tia improvisou porque eu tenho só essas 2 cores de cola colorida. Essas aqui são de tecido, mas também dão certo. Então, se você tiver uma tinta parecida com essa, cuidado para não manchar a roupa. Em um texto instrucional, primeiramente, ele mostra pra gente quais são os materiais necessários. Foram todos aqueles que a tia mostrou. E depois ele vem mostrando como fazer. Não lembra uma receita? Primeiro mostra os ingredientes e depois mostra o modo de fazer? Então, no texto instrucional é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro passo, retirar o rótulo da garrafa. A minha garrafa já não tem rótulo. E eu vou precisar colar no fundo dela os potinhos de iogurte ou esses rolinhos de papéis higiênicos aqui, virados para baixo. Então, a tia vai fazer essa parte. Então, a tia Bia preferiu usar fita adesiva para deixar os rolinhos aqui. Mas se você não tem fita adesiva, você tem cola e prefere, pode usar também, tá? Só vai precisar de um pouquinho de paciência para fazer grudar. Talvez seja um pouquinho difícil, mas com a ajuda de algum adulto você pode conseguir, beleza? O segundo passo é desenhar 2 pequenas asas no papelão. Este aqui é o meu papelão, como eu preciso de 2 asas, eu peguei 2 pedaços de papelão mais ou menos do mesmo tamanho e desenhei, tá? Então, agora eu vou precisar recortar no modelinho da asa que eu fiz aqui. No livro tá mostrando qual é o modelo que você vai desenhar, Pegou aqui, desceu assim e assim. Vamos recortar. Galera, adiantei o vídeo para ele não ficar muito longo, mas eu recortei as 2 asas. Então, eu tô seguindo as instruções, lembrando que é um texto instrucional, ele vai nos dar passo a passo de como fazer determinada coisa. Nesse caso, o nosso foguete de sucata. Então, estão recortadas aqui as minhas 2 asas e o próximo passo é colar as asas nas laterais da garrafa com fita adesiva ou cola branca. Eu estou usando fita adesiva, então é com ela que eu vou colar. E vai ficar mais ou menos assim. Vamos lá. Olha só, colei as asas e o meu foguete ficou assim. Tá? Observem bem a imagem que está aí no texto instrucional, porque a imagem também é muito importante nesses textos, porque ele vai nos mostrando como vai ficando. E aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vê se está indo pelo caminho certo, pelo caminho errado. E o da tia ficou mais ou menos assim, E aí, ele fala pra gente decorar o foguete com tintas coloridas. Eu tenho aqui pouquinhas, algumas. Tenho o meu pincel e eu vou pintar. Então, é isso que você vai fazer com o de vocês. Vocês vão seguir os passos, lembrando que quem não tem cola pode usar fita adesiva. Eu usei bastante para ir reforçando, aqui.
E aí, vocês vão seguir o passo a passo e vão fazer o foguete de vocês. Lembrando que a gente está falando sobre o reaproveitamento, é um foguete de sucata, então todos esses materiais são bem fáceis de encontrar. Garrafa PET, papelão, rolinho de papel higiênico, tudo a gente tem em casa. Então, ao invés de jogar fora, quando terminar de usar o papel higiênico, pede para a mamãe guardar. Depois que vocês terminarem de tomar o mate, depois que vocês terminarem de tomar o refrigerante, o suquinho, pede para a mamãe guardar e uma caixinha de papelão onde vocês podem retirar a tampa e aproveitar para fazer as asas do foguete. Todo esse material a gente consegue encontrar. A tia não comprou nada, somente a fita que a tia já tinha em casa, né? Então, se vocês não tiverem, podem usar cola, não precisa usar nada, tá? A ideia é que a gente produza um brinquedo para se divertir. Quem quiser dar pro irmão, quem quiser usar para brincar, tá ótimo. Eu vou dar isso pro meu sobrinho. E aí a gente produziu um foguete de sucata. Não compramos nada, ajudamos o meio ambiente porque reutilizamos o plástico ao invés dele ser jogado fora, o papel em forma de papelão, e nós produzimos um foguete de sucata. E aí, vocês gostaram? Agora a tia não vai pintar porque eu vou deixar o meu sobrinho pintar, tá bom? Ele vai escolher as cores e vai decorar do jeitinho que ele quiser. Olha, agora que a gente produziu um foguete de sucata, nós vamos fazer as tarefas do livro, tá? Então, nas páginas 15 até a página 18, vocês têm atividades para fazer, tá bom? São todas relacionadas ao texto instrucional que nós fizemos, tá? Vocês vão precisar observar o passo a passo. Vão falar por que é importante ter imagens em um texto instrucional. Quais são as duas partes importantes de uma instrução? Primeira parte é o quê? São os materiais necessários. E a segunda parte, qual é? A segunda parte é o modo como se faz, né? É o passo a passo realmente. Na página 16, diz que no texto instrucional aparecem palavras que indicam uma ordem ou um pedido. Vamos voltar aqui no texto do foguete, no texto instrucional, e fala assim, ó, retire, não tá te dando uma ordem, não tá te pedindo, ó, retire o rótulo da garrafa e cole no fundo, ó, essas duas palavras indicam que você está sendo pedido para fazer alguma coisa. Depois, desenhe, ó, tudo palavras que indicam que eu estou te pedindo. Cole de novo, decore, então são palavras que expressam ordem, né? Estão te pedindo para fazer algo. E aí vocês vão procurar, né? E vão escrever aqui. Depois, as palavras pequenas e quiser, retiradas do texto, são escritas com QU. A vogal U, acompanhada da letra Q, não é pronunciada antes de E e do I. São os dígrafos, né, que a gente já falou sobre. Por exemplo, na palavra queijo, tem o Q e tem o U, mas depois tem a vogal E. Queijo, a gente só ouve o som do Q e o som do E. O som do U a gente não consegue escutar. Queijo. E aí vocês vão pesquisar em revistas ou vão pesquisar palavras e podem escrever aqui, quem não tem revista, palavras com QE ou palavras com QI. Não precisa necessariamente começar, ela pode estar no meio de outras palavras. Na número 3, vocês vão escrever as características de cada material de acordo com o texto. Características são os adjetivos. Por exemplo, tinta. Como é que são as tintas que pede aqui no texto instrucional? Ó, tintas coloridas. Então, vocês vão voltar no texto para completarem aqui a número 3 da página 17. Na número 4, você vai ler as frases e vai dizer o que é o substantivo, o que é o adjetivo. Número 5 tem um outro texto instrucional, que é uma receita, ensina a fazer um bolo de caneca. E aí, por último, na página 18, vocês vão continuar dando a resposta de acordo com o que foi feito na receita do bolo de caneca. Vocês vão colocar as palavras que te dão ordem, assim como deu lá no texto instrucional. Vai me dizer para que serve esse texto e em quais partes o texto foi dividido. Lembrando que o texto instrucional foi dividido em materiais necessários e o modo de fazer. E aqui na receita, como que ela foi dividida? E é isso que vocês vão responder, tá bom? Por hoje é só. Boa sorte. Qualquer dúvida é só pedir pra tia, que eu tô no WhatsApp para ajudar vocês, tá? Bons estudos!